Senhor, nós entregamos Tua palavra nas Tuas mãos. Señor, entregamos tu palabra en tus manos. Pedimos que o Senhor abre a Tua palavra para nós, Pedimos que tú abras tu palabra para nosotros, para compreendermos Tua vontade nesse tempo. para comprender tu voluntad en este tiempo. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus Cristo. Que el Señor sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Esse texto está no começo da igreja em Atos. Este pasaje está en el comienzo de la iglesia en Hechos. Então nós podemos dizer que aqui está a gênesis da obra de Deus, Entonces na obra da igreja. nosotros podemos decir que aquí podemos encontrar el comienzo de la obra de Dios y de la iglesia. E aqui estão as sementes que o Senhor lançou para que essa obra pudesse frutificar. Y aquí encontramos semillas que el Señor lanzó para que su obra pudiera fructificar. Todos nós queremos que a obra de Deus cresça, que se prospere. Todos nosotros deberíamos querer que la obra de Dios crezca y prospere, Nós devemos conhecer quais são os princípios que Deus estabeleceu. mas debemos conocer cuáles son los principios que Dios estableció. Se quisermos colher frutos maduros, Si queremos recoger un fruto maduro, precisamos cuidar bem das sementes. necesitamos cuidar bien de las semillas. Se quisermos colher determinado tipo de fruto, Si queremos recoger determinado tipo de fruto, temos que plantar as sementes corretas. tenemos que plantar la semilla correcta, Temos que preparar o solo. tenemos que preparar la E tierra depois que semear, temos que cuidar dessa plantação. y después de sembrar tenemos que cuidar de la planta. Deus é um Deus sábio. Dios es un Dios sabio E na Bíblia encontramos a semente da sua palavra. y en la Biblia encontramos la semilla de su palabra. Em Gênesis ele lançou as sementes. En Génesis él lanzó las semillas, Depois os profetas regaram essa semente. después los profetas regaron esas semillas. Vemos o fruto nos 4 evangelhos, que é o Filho de Deus. Y vemos los frutos en los 4 evangelios que son el Hijo de Dios, Mas esse grão de trigo caiu, morreu e produziu muitos frutos, mas ese grano de trigo cayó y produjo muchos frutos, que é a igreja, o corpo de Cristo. que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. E no Apocalipse temos a colheita de tudo que Deus plantou. Y en Apocalipsis tenemos la cosecha de todo lo que el Señor plantó. Mas a obra de Deus é resultado da palavra de Deus. Mas la obra de Dios es el resultado de la palabra de Dios. A obra da criação também foi o resultado da palavra de Deus. La misma creación fue el resultado también de la palabra de Dios. Disse Deus, então tudo veio a existir. Dios dijo, entonces todo llegó a existir. Se Deus não falasse, não tinha obra da criação. Si Dios no hubiera hablado, no hubiera existido la creación. A palavra de Deus é poderosa, ela é criativa. La palabra de Dios es poderosa, es creativa. Mas quando lemos Paulo falando do princípio de Gênesis, Mas cuando vemos hablando a Pablo en el principio de Génesis, ele coloca a criação como uma alegoria também. él coloca la creación como una Alegoria da obra de Deus. una alegoría, una figura de la obra de Dios. Ele diz, e Deus que disse, haja luz, resplandeceu a luz do Evangelho de Cristo. Pablo dice, el Dios que dijo que haya luz fue el que resplandeció con la luz del Evangelio No nosso coração. en nuestro corazón. Então ele compara a obra da criação com a obra espiritual. Entonces él compara aquella obra de la creación con una obra espiritual. Ninguém pôde ajudar a Deus na obra da criação. Nadie puede ayudar a Dios en la obra de la creación. E ninguém pode ajudar por si mesmo na obra espiritual. Y nadie por sí mismo puede ayudar a Dios en una obra espiritual. Embora na obra da criação Deus não contou com homem algum, Sin embargo, en la obra de la creación, Dios no contó con ningún hombre. na obra espiritual ele chamou os homens para serem seus cooperadores. En la obra espiritual, Él quiso llamar a los hombres para que fueran sus E cooperadores. isso é um grande privilégio para nós. Y eso es un gran privilegio para nosotros. Então a obra de Deus depende da palavra de Deus. Entonces la obra de Dios depende de la palabra de Dios. Quando temos a palavra de Deus, aí temos a obra de Deus. Entonces cuando tenemos la palabra de Dios, ahí tenemos que Dios está obrando. Mas se a palavra de Deus foi ignorada, a obra de Deus cairá. Mas si la palabra de Dios es ignorada, la obra de Dios caerá. Então, o progresso da obra de Deus depende do ministério da palavra de Deus. Entonces el progreso de la obra de Dios depende del ministerio y la palabra de Dios. Precisamos
rever as Escrituras, Necesitamos volver a releer las Escrituras se quisermos ser cooperadores do Senhor nesse tempo. si queremos ser cooperadores de Dios en este tiempo. Não apenas salvos e nos reunirmos. No solamente apenas personas que son salvas y se reúnen. Precisamos acreditar que Deus tem uma obra especial nesse tempo. Necesitamos creer que Dios está haciendo una obra especial en este tiempo. E devemos ser encorajados a como cooperar com Deus. Y debemos ser animados para ver cómo podemos cooperar con Dios. Quando nós olhamos esse texto de Atos 6, Cuando nosotros miramos este pasaje de Hechos 6, nós vemos o discernimento de Pedro e seus companheiros. nosotros vemos el discernimiento que tuvo Pedro y sus compañeros. Vamos olhar novamente. Vamos a leerlo nuevamente. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Se a obra de Deus cresce, Si la obra de Dios crece, também crescerão as demandas. también crecerán las demandas. No aspecto negativo, aqui temos problemas. Aquí hay un aspecto negativo, comenzaron los problemas, Mas os problemas eram fruto da obra da vida que estava crescendo. pero eran problemas fruto de que la obra y la vida estaban creciendo. Você sabe, você que casou, quando era você e a esposa, que tranquilidade. Usted sabe, cuando usted se casó y estaba usted solo con su esposa, todo era más tranquilo. Mas quando vem as crianças, aumenta os trabalhos. Mas cuando vienen los hijos, aumenta el trabajo. E agora seu sossego não vai ser igual. Y ahora su tranquilidad no va a ser igual. Assim é a obra de Deus. Así es la obra de Dios. Se você quiser viver uma vida tranquila, Si usted quiere vivir una vida tranquila, então você fique sozinho com poucos irmãos. entonces quédese usted solo con los pocos hermanos. Mas que se están. você pregar a palavra de Deus, Mas si usted comienza a predicar la palabra a de palavra Dios, de Deus é poderosa. y la palabra de Dios poderosa, Pessoas serão salvas las personas van a ser salvas, e aumentarão os trabalhos. entonces van a aumentar los trabajos. Aqui, porque cresceram o número dos discípulos. Aquí como creció el número de los E discípulos. por que cresceram? ¿Y por qué creció? Porque os apóstolos estavam pregando a palavra. Porque los apóstoles estaban entregados a la predicación de la Então palabra. nós aprendemos essa lição. Entonces nosotros aprendemos esta Que lección. quando não pregamos a palavra, Que cuando no predicamos la palabra, somos como um casal estéril. somos como un matrimonio estéril. Mas quando pregamos a palavra, o Espírito Santo salva pessoas. Mas cuando comenzamos a predicar la palabra, el Espíritu Santo comienza a salvar personas. E essa é a vontade de Deus. Y esa es la voluntad de Dios. Ele enviou o seu discípulo a pregar o evangelho em todo o mundo. Él envió a sus discípulos a predicar el Evangelio en todo el mundo. E essa missão é para nós também. Y esa misión es también para nosotros. Mas quando elas murmuraram que elas não estavam sendo atendidas, essas viúvas, Entonces cuando las viudas comenzaron a murmurar que no estaban siendo atendidas, os apóstolos não falaram que era o diabo que estava arrumando um problema. los apóstoles no dijeron, no, el diablo ahora comenzó a generar problemas. E também não falou que elas tinham que orar. Y tampoco ellos les dijeron, hermanas, tienen que orar. Eles viram que era uma necessidade. Ellos vieron que era una necesidad. E isso nós precisamos hoje também. Y eso también nosotros necesitamos verlo y también. Precisamos ter discernimento para entender quais são as nossas necessidades. Necesitamos tener entendimiento para ver cuáles son nuestras necesidades. Como Deus vai avançar a sua obra entre nós. Cómo Dios va a avanzar su obra entre nosotros. Não devemos ser pessoas acomodadas. No debemos ser personas muy cómodas. Se a obra de Deus não estiver crescendo, temos que orar. Si la obra de Dios no está creciendo, necesitamos orar. Senhor, qual é a tua vontade? Señor, ¿cuál es tu voluntad? Como poderemos cooperar com o Senhor? ¿Cómo podemos cooperar con el Señor? Os 12 reuniram os discípulos Los 12 reunieron a los e discípulos falaram para ele escolher 12 pessoas para colaborar com esse serviço. y hablaron para la multitud que escogieran personas para que colaboraran con este servicio. Mas presta atenção, por que eles fizeram isso? Mas preste atención porque ellos hicieron esto. Por que Pedro e seus cooperadores, os seus companheiros, não foram fazer esse trabalho? Porque Pedro y sus compañeros no se pusieron a hacer este trabajo. Ele diz no versículo 2: Él dice en el versículo 2, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Preste muita atenção porque esse texto é muito importante. Ponga mucha atención porque este texto es muy importante.
Eles reconheceram que a grande prioridade na obra do Senhor, Ellos reconocieron que la gran prioridad en la obra de Dios, aquilo que deve vir primeiro, aquello que siempre debe estar de primeras, aquilo que vai abrir a porta para todos os demais serviços, aquello que va a abrir la puerta para todos los demás servicios, aquilo que se a obra depende a obra de Deus para prosperar. aquello de lo cual la obra de Dios depende para prosperar. Eles chamam isso de a palavra de Deus. Él llamó esto el ministerio de la palabra de Dios. Não podemos abandonar a palavra de Deus para servir as mesas. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O inimigo sabia muito bem que enquanto eles estivessem envolvidos com o ministério da palavra, a obra se multiplicaria. El enemigo sabía muy bien que mientras ellos estuvieran ocupados en el ministerio de la palabra la obra de Dios iba a crecer. Então ele queria interromper o ministério da palavra de alguma maneira. Entonces el enemigo quería interrumpir el ministerio de la palabra de alguna manera. Se não puder interromper com o pecado ou com outras distrações, Si no pudiera interrumpirlo con pecado o otras distracciones, ele vai querer interromper com serviços bons na casa do Senhor. él va a querer interrumpirlo aún con servicios que son buenos en la casa de Dios. Pedro, Tiago, João, vocês têm que cuidar das viúvas. Pedro, Santiago, Juan, ustedes tienen que poner cuidado a las viudas. Não, Ellos dijeron no. não é justo, não é razoável que a gente abandonemos o ministério da palavra de Deus para servir as mesas. No, no es razonable, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir en las mesas. Inclusive no começo, quando os moradores de Jerusalém vendiam suas propriedades, Inclusive en el comienzo, cuando los habitantes de Jerusalén vendieron sus propiedades, aqueles que creram na pregação da palavra, aquellos que creyeron en la predicación de la palabra, eles depositavam o seu dinheiro, as suas ofertas aos pés dos apóstolos. ellos depositaban el dinero y sus ofrendas a los pies de los apóstoles. No começo foi assim, En el comienzo fue así, mas Pedro não aceitou que continuasse assim. mas Pedro se dio cuenta que no era bueno que continuase así. Aquilo que no começo pode ser muito bom, A veces aquellas cosas que en el comienzo pueden ser buenas, pode se tornar um grande embaraço. se pueden volver un gran peso. E aqui nós encontramos eles delegando essa responsabilidade para 7 pessoas, Ahora encontramos que ellos comienzan a delegar esta responsabilidad en 7 personas, que depois são chamados de diáconos. que después serían llamados los diáconos. Os diáconos cuidam das coisas, dos serviços práticos. Los diáconos cuidan de las cosas que son asuntos prácticos. É necessário haver contribuição financeira. Es necesario que los hermanos contribuyan É necessário financieramente. que alguns irmãos administrem esses Es serviços. necesario que algunos hermanos administren estos Temos asuntos. muitos trabalhos na casa do Tenemos Senhor, mucho trabajo en la casa de Dios, mas nós não vamos fazer isso. mas nosotros no vamos a hacer eso. Eles foram chamados ao ministério principal, Ellos fueron llamados a un ministerio principal, que era o ministério da palavra de Deus. que era el ministerio de la palabra de Dios. Não é justo que nós abandonemos a palavra de Deus. No es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios. Oh, amados irmãos, nesse tempo que nós estamos vivendo, Oh, amados hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, a palavra de Deus tem sido abandonada. la palabra de Dios ha sido abandonada. Há uma grande escassez em nosso Hay tempo una gran escasez en nuestro de tiempo encontrarmos homens totalmente consagrados ao ministério da de palavra. encontrar hombres totalmente dedicados al ministerio de la palabra. Naquela época poderia se distrair com o serviço na casa de Deus. En aquella época podían distraerse con el servicio en la casa de Dios, Mas hoje o inimigo multiplicou essas distrações. mas el enemigo multiplicó la distracción. Há muitos irmãos e até irmãs chamadas para servir com a palavra, Hay muchos hermanos y hasta hermanos llamados a servir con la palabra, mas eles estão presos em muitos trabalhos, em trabalhos seculares, em tantas coisas. mas ellos a veces están atrapados en muchas cosas, hasta en trabajos seculares. Claro que temos que trabalhar, Claro que tenemos que trabajar, claro que temos que cumprir nossas responsabilidades, claro que tenemos responsabilidades, mas nunca poderemos abandonar a palavra de Deus e a oração. nunca deberíamos abandonar la palabra de Dios y la oración. Se a obra de Deus não estiver crescendo, Si la obra de Dios no está creciendo, isso significa que faltam homens dedicados ao ministério da palavra. eso significa que faltan hombres dedicados al ministerio de la palabra. Salomão, no livro de Provérbios, disse Salomón en el libro de Proverbios decía que
não havendo boi para trabalhar, os celeiros vão ficar vazios. que no habiendo buey que trabaje, los graneros quedan vacíos. E Paulo diz, por acaso Deus tem cuidado de boi ou não está falando sobre nós? Pablo dice, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes o está hablando de nosotros? Ele está falando dos obreiros, Él está hablando de los que obreros, precisamos de obreiros para trabalhar. que necesitábamos obreros para trabajar. E não estamos falando de grande ou de super-homens. No estamos hablando de grandes superhombres. Estamos falando de pessoas que se consagrem. Estamos hablando de personas que se consagran. Ainda pessoas muito simples, Aún personas que sean muy sencillas. mas pessoas que entendam a prioridade na casa do Senhor. Más personas que entiendan la prioridad que hay en la casa de Dios. Não é razoável que venhamos abandonar a palavra de Deus. No es razonable que abandonemos la palabra de Dios. Por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para encarregarmos deste serviço. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra de Deus. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agora eles dão nome ou uma identidade a esse serviço. Ahora ellos dan un nombre y una identidad a este servicio. Eles chamam de ministério da palavra de Deus. El ministerio de la palabra de Dios. O ministério é uma grande responsabilidade. El ministerio es una gran responsabilidad. É um encargo. Es un encargo. É algo que marca uma pessoa. Es algo que debe marcar la persona. Ele sabe que se Deus vai avançar com a sua obra, Él sabe que si Dios va a avanzar con su obra, esse é um ministério que está sobre os ombros de algumas pessoas. ese ministerio debe estar sobre los hombros de algunas O personas. serviço da palavra é chamado ministério da palavra. El servicio de la palabra es llamado el ministerio de la E palabra. as pessoas que cuidam desse ministério é chamado de ministro. Y las personas que cuidan de este ministerio son llamados ministros. Não são algumas pessoas que de vez em quando falam a palavra. No son personas que de vez en cuando pueden hablar una palabra. Não são pessoas que às vezes sentem de falar alguma coisa. No son personas que de vez en cuando tal vez sienten hablar una São palabra. pessoas que levam um grande peso sobre os seus ombros. Son personas que tienen un gran peso sobre los Elas hombros. derramam lágrimas diante de Deus. Ellas derraman lágrimas delante Elas de devem Dios. gastar tempo diante de Deus com a palavra e a oração. Ellas deben gastar tiempo en la palabra de Dios y en la oración. Enquanto alguns podem ter liberdade para fazer muitas coisas, Aunque algunos pueden haber personas que tengan libertad para hacer algunas cosas. essas pessoas nem sempre terão tanta liberdade. Estas personas no tendrán siempre mucha libertad. Às vezes perderão noites de sono. A veces van a perder noches de sueño. É como se fosse uma mulher que tem dores de parto. Es como una mujer que tiene dolores de parto. Ela sabe que está levando uma vida dentro dela. Ella sabe que está llevando una vida dentro de Então ella. ela não vive de qualquer maneira. Entonces ella no vive de cualquier manera. Ela não come qualquer coisa. Ella no come cualquier Não cosa. se senta ou deita de qualquer maneira. No se sienta ni se acuesta de cualquier manera. Porque ela tem uma grande Porque responsabilidade. ella tiene una gran responsabilidad. Ela precisa cuidar dessa vida. Ella precisa cuidar de esa vida. Essa é uma ilustração do que é ministério. Esa es una ilustración de lo que es el ministerio. Ministério da palavra é algo tão sério, tão forte, El ministerio de la palabra es algo tan serio, tan fuerte, que aquelas pessoas precisam viver em santidade. que aquellas personas necesitan vivir en santidad. Elas têm um grande temor Ellas deben tener gran temor de não serem reprovadas por Deus. de no ser desaprobadas por Dios. Paulo diz que sobre eles pesava o cuidado de todas as igrejas, Pablo dice que sobre él pesaba el cuidado de las iglesias. que foi dado a ele essa responsabilidade de pregar o evangelho. Fue dado a él esa responsabilidad de predicar el evangelio. Então ele diz: e ai de mim se não pregar. Dice Pablo, ay de mí si no predicar. Ele sabia que havia uma sentença sobre ele. Él sabía que había una sentencia sobre él. Foi um homem capturado por Deus. Fue un hombre tomado por Dios. Ele não vivia uma vida solta. Él no vivió una vida libre. Ele não andava como queria. Él no hacía lo que quería. Ele estava nas mãos fortes do Senhor. Él estaba atrapado en las manos fuertes Agora ele del Señor. vivia diante de Deus. Ahora él vivía delante de Dios. Ele diz que ele falava na presença de Deus. Dice que él hablaba, predicaba en la presencia de Dios. Não pregava simplesmente na presença dos homens. No predicaba simplemente en la presencia de Ele Dios. diz: nós pregamos na presença de Deus. Él decía, predicamos
de parte y delante de Dios, como se Deus falasse por nós. como si Dios hablara por nosotros. Então eles têm que ter uma vida tão afinada com Deus, Entonces estos hombres tienen que tener una vida afinada con Dios, para que a palavra de Deus seja a palavra que estiver sendo falada por eles. para que la palabra de Dios fuera la palabra que estuviera siendo hablada por ellos. Eles não têm liberdade de dar a sua opinião. Ellos no tenían libertad de dar sus opiniones. Eles sabem que a palavra de Deus é santa. Ellos saben que la palabra de Dios es santa. Quanto a nós, nos consagraremos à oração En e ao cuanto, ministério da palavra. en cuanto a nosotros, nos consagraremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esse assunto do ministério da palavra de Deus, Este asunto del ministerio de la palabra de Dios, isso deve sacudir os nossos corações nesses dias. esto debe sacudir nuestros corazones en estos días. Precisamos voltar ao ministério da palavra de Deus. Necesitamos volver al ministerio de la palabra de Dios. Mesmo que nem todos tenham chamamento para esse ministério, Aunque no todos tengamos el llamamiento para ese ministerio, todos temos chamamento para cooperar com o ministério da palavra, todos tenemos el llamado para cooperar con el ministerio de la palabra, para ouvir, para reter e compartilhar a palavra. para oír, para retener y compartir esa palabra. O parecer agradou a todos, Entonces el parecer le agradó a la multitud. e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Párgenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Eles orando impuseram as mãos. Ellos orando impusieron las manos. Às vezes nós não temos muita responsabilidade com a obra do Senhor. A veces nosotros no tenemos mucha responsabilidad con la obra E de as Dios. coisas correm muito soltas. Las cosas se vuelven muy sueltas. Nós esquecemos que Deus é um Deus de ordem, Nosotros nos olvidamos que Dios es un Dios de orden. ainda que não queremos ser uma organização. Aunque no queremos ser una organización, Também não podemos ser um povo desordenado. tampoco podemos ser un pueblo desordenado. A Bíblia compara a igreja com o corpo de Cristo. La Biblia compara a la iglesia con el cuerpo de Cristo. E o corpo talvez seja aquilo que é mais organizado no universo. Y el cuerpo es la estructura más organizada del universo. Se você sentar com um médico, Si usted se sienta con un médico, ele vai te explicar um pouco do que seja a ordem do seu corpo. y él le va a explicar un poco lo que es el orden de su cuerpo. E você vai ver que nos mínimos detalhes tudo está muito ordenado. Usted se va a dar cuenta que aún en los más mínimos detalles todo está perfectamente ordenado. Sim, o nosso corpo funciona de forma orgânica, Claro, nuestro cuerpo funciona de una manera orgánica, mas ele só funciona assim porque é uma organização. mas él solo funciona así porque él es una organización. Se alguma coisa sai do seu lugar, Si alguna cosa sale de su lugar, então gera um grande dano ao seu corpo. entonces se genera un tremendo daño al cuerpo. Assim é a obra do Senhor. Así es la obra del Señor. Assim é o corpo de Cristo. Así es el cuerpo de Cristo. É algo espiritual, Es algo espiritual. é algo orgânico. Es algo orgánico. Mas você vê uma ordem da vida. Mas usted ve un orden en la vida. Não é uma ordem que o homem controla, No es un orden que un hombre controla, mas é uma ordem que a vida produz. mas es un orden que la vida produce. A vida prioriza todas as coisas. La vida prioriza todas las cosas. Você vai encontrar que esses obreiros vão sendo amadurecidos. Usted va a encontrar que estos obreros estaban madurando. E quando eles estão amadurecendo, Y cuando ellos están madurando, você vê que a vida está crescendo. usted ve que la vida va creciendo. E por isso vai havendo ordem na obra de Deus. Y por eso también va habiendo orden en la obra de Dios. Surgiu uma necessidade Surgió una necesidad e eles promoveram uma solução. y ellos trajeron una solución. Eles separaram 7 homens para cuidar desse serviço. Ellos separaron a 7 hombres para cuidar de este servicio. Agora eles impuseram as mãos sobre esses homens. Ahora ellos ponen las manos sobre estos De hombres. onde eles aprenderam isso? ¿De dónde ellos aprendieron Eles esto? aprenderam do Velho Testamento. Ellos aprendieron esto del Antiguo São Testamento. várias passagens que falam da imposição das mãos. Son muchos los pasajes que nos hablan de imposición de Uma manos. delas foi quando Moisés disse que estava levando um grande peso sobre os seus ombros. Uno de ellos fue cuando Moisés dijo que estaba cargando una gran carga sobre sus hombros. Deus mandou ele separar alguns anciãos. Dios lo mandó a él a separar un grupo de ancianos. Mandou ele impor as mãos e ia repartir o espírito que estava sobre Moisés a eles. Mandó a él ponerle las manos y repartir el espíritu que estaba en él sobre ellos. Ele também fez isso com Josué. Él hizo también esto con Josué. E a obra de Deus pôde se multiplicar. Y la obra de Dios se multiplicaba.
Agora, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre esses homens, Ahora cuando los apóstoles pusieron las manos sobre estos hombres, eles estão confirmando esse serviço, ellos están confirmando este servicio, mas eles também estão compartilhando autoridade. mas ellos también están delegando la autoridad. Agora, a unção que estava sobre os apóstolos Ahora la unción que estaba sobre los também foi apóstoles repartida com esses homens. también fue repartida sobre estos hombres. Tanto que eles são separados para fazer um serviço prático. Tanto que ellos fueron apartados ahora para hacer un servicio práctico. Mas daqui a pouco você encontra Estevão pregando a palavra com grande autoridade. Mas usted va a darse cuenta que de aquí a poco usted encuentra a Esteban predicando la palabra con mucha autoridad. Ao ponto que os líderes religiosos ficaram com ódio de Estevão. Tanto que los líderes religiosos quedaron con odio con Esteban. Não podiam resistir o espírito e a sabedoria com que Estevão falava. No podían resistir el espíritu y la sabiduría con que Esteban hablaba. E apedrejaram Estevão até a morte. Y lo apedrearon hasta la muerte. Filipe se tornou um grande evangelista Felipe se volvió un gran evangelista e passou a pregar o evangelho em muitos lugares. y pasó a predicar el evangelio en muchos A lugares. Bíblia chama ele de Filipe, o evangelista. La Biblia llegó a llamarle Felipe el evangelista. Então o ministério da palavra tinha tanta força Entonces el ministerio de la palabra tuvo tanta fuerza e ele queria encontrar caminhos para se multiplicar. y él quería encontrar caminos para multiplicarse. Que mesmo essas pessoas simples que foram chamadas para o diaconato Que aún estas personas sencillas que fueron llamadas para ser diáconos se tornaram homens poderosos na palavra de Deus. se volvieron hombres poderosos en la palabra de Dios. Isso é tudo muito maravilhoso para nós. Y eso es muy maravilloso para nosotros. Depois que eles ordenaram essas coisas, Después de que ellos ordenaron estas cosas, versículo 7 fala, a palavra de Deus crescia. el versículo 7 dice: y crecía la palabra del Señor. Ou seja, se não colocar em ordem as coisas na casa de O Deus, sea, cuando no se colocan en orden las cosas en la casa de Dios, impedimos o crescimento da palavra. se impide el crecimiento de la palabra. A obra de Deus vai ficar paralisada. La obra de Dios va a quedar paralizada. Mas uma vez que se identifica as necessidades, Mas una vez identificamos las necesidades e essa necessidade é atendida, y esas necesidades son suplidas, então a obra de Deus pode prosseguir. entonces la obra de Dios va a avanzar. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Quando a palavra de Deus cresce, Cuando la palabra de Dios crece, o número dos discípulos também se multiplica. el número de los discípulos también se multiplica. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Y también un grupo grande de sacerdotes obedecían a la fe. Esse é um trecho pequeno, Este es un versículo pequeño, mas lembre-se que começamos a falar de princípios da obra do Senhor. mas recuerde que estamos hablando de principios en la obra del Señor. Nós às vezes falamos que somos a continuidade da igreja apostólica. Nosotros a veces decimos que somos la continuidad de la obra apostólica. É muito comum quando as pessoas perguntam, como vocês se reúnem? Es muy común cuando las personas nos preguntan, ¿cómo ustedes se reúnen? Ah, a gente reúne como a igreja em Atos. Ah, nosotros nos reunimos como la iglesia en Libro de Hechos de Nós los Apóstoles. procuramos praticar o que eles praticavam. Nosotros procuramos practicar lo que ellos practicaban, Mas nem sempre é assim. mas no siempre es así. Porque quando você olha como eles viviam, Porque cuando usted mira cómo ellos vivían, irmãos, eles eram tão consagrados. ellos eran tan consagrados, Inclusive as crianças. aún los niños. Eles viviam como se fosse o último dia da sua vida. Ellos vivían como si fuera el último día de su vida. E você encontrava pessoas totalmente dedicadas ao ministério da palavra. Usted encontraba personas dedicadas al ministerio de la palabra. Você encontrava que aqueles que tinham bens, Usted encontraba que aquellos que tenían bienes, eles cooperavam com os obreiros. ellos cooperaban con los obreros. Não para que os obreiros ficassem livres, simplesmente, No para que los obreros quedaran libres simplemente, mas sim para que a palavra pudesse se multiplicar. mas sí para que la palabra de Dios pudiese multiplicar. Eles tinham tanto encargo com a obra do Senhor. Ellos tenían tanto encargo con la obra de Dios. Então, quando nós olhamos a nossa vida e comparamos com a vida deles, Entonces, cuando nosotros miramos nuestra vida y comparamos la de ellos, há um abismo muito grande. a veces hay un abismo muy grande. Mas Deus quer encurtar isso. Mas Dios quiere quitar eso, acortar.
Não que tenhamos agora grandes gigantes como Pedro, Tiago e João, No que tengamos hoy en día personas como Pedro, Juan, Santiago, mas que tenhamos pessoas que amem o Senhor intensamente más personas que amen al Señor con e que intensidad queiram ter boa vontade para trabalhar. y que tengan buena voluntad para cooperar y trabajar. Nós vamos ver que eles não discutiam tanto sobre a obra de Deus. Nosotros vamos a ver que ellos no discutían tanto sobre la obra de Dios. Uma vez que eles encontravam a direção do Senhor, Una vez que ellos veían la dirección del Señor, eles obedeciam e prosseguiam. ellos obedecían y seguían adelante. Eles realmente faziam a obra de Deus. Ellos realmente hacían la obra de Dios. Hoje nós discutimos tanto sobre a obra do Senhor, A veces nosotros hoy discutimos tanto sobre la obra de no Dios lugar de trabalhar para o Senhor. en vez de trabajar. A palavra de Deus crescia. La palabra del Señor crecía. Quando chegamos no capítulo 12 de Atos, Cuando llegamos al capítulo 12 de Hechos, versículo 24, versículo 24, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava. pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Você vai encontrar aqui o progresso da obra de Deus no livro de Atos. Usted se va a encontrar que el progreso de la obra de Dios en el libro de Hechos Era o progresso do ministério da palavra. era el progreso del ministerio de la palabra. Aquela palavra que no começo estava em Jerusalém, Aquella palabra que en el comienzo estaba en Jerusalén, agora ela começou a se espalhar para outros lugares. ahora ya que comenzó a expandirse para muchos lugares. E agora, além dos 12, Y ahora, además de los 12, nós temos Barnabé e Paulo. ahora tenemos a Bernabé y a E Saulo. depois teremos muitos outros irmãos. Y después íbamos a tener muchos otros más hermanos. Chegamos no capítulo 19. Llegamos al capítulo 19. O versículo 9 diz: Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino de la multitud, se apartó Pablo de ellos. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Paulo fez isso durante 2 anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Pablo hizo esto por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Isso é ministério da palavra. Esto es el ministerio de la palabra. Paulo não deixou as coisas soltas, Pablo no dejó las cosas sueltas, nem misturadas. ni las mezcló. Ele separou os discípulos. Separó los discípulos. Agora ele procurou um lugar específico. Ahora él apartó un lugar específico. Ele sabia da grande batalha de Satanás para impedir o ministério da palavra. Sabía de la gran batalla de Satanás para impedir el ministerio de la palabra. De maneira que ele se preocupou até com um lugar para os irmãos ouvirem melhor a palavra. De manera que él se preocupó hasta en un lugar para que los hermanos pudieran escuchar la palabra. Às vezes não nos preocupamos com o lugar, A veces no nos preocupamos con el lugar, mas nós vamos encontrar que os homens de Deus do passado, mas nos vamos a encontrar que los hombres de Dios en el pasado, eles descobriram esse segredo, ellos descubrieron este que secreto, se a obra de Deus vai prosperar, que si la obra de Dios va a prosperar, Deus tem princípios. Dios tiene principios. Você se lembra quando Jesus foi partir o pão com os seus discípulos? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús fue a partir el pan con sus discípulos? Ele mandou os seus 2 deles entrar na cidade, Él mandó a 2 de ellos entrar en la ciudad, procurar um homem que estivesse levando um cântaro sobre os seus ombros. que buscaran a aquel hombre que estaba llevando el cántaro sobre sus hombros. Parece uma coisa simples, Parece una cosa simple, mas não é. mas no es. Nada na Bíblia é por acaso. Nada en la Biblia es por casualidad. Naquele período, o homem não levava um cântaro nos seus ombros. En aquel periodo un hombre no llevaba un cántaro en los hombros, Só as mulheres levavam. solo las mujeres. Então, no meio de milhares de pessoas, Entonces, en una gran multitud de personas, Jesus falou para os seus discípulos: Jesús le dijo a sus discípulos: preste atenção quando vocês veem um varão levando um jarro de água, um cântaro sobre os seus ombros. presten atención cuando ustedes vean un hombre llevando un cántaro de agua en sus Segue hombros. aquele homem. Sigan a ese hombre. Ele vai entrar numa casa. Él va a entrar a una casa. Vocês entram junto Ustedes entran con e él. perguntam onde está o lugar mobiliado Y ustedes preguntan: ¿dónde está el lugar preparado? para que ali venhamos ter a Páscoa.
para que allí vengamos a tener la paz. Você tá vendo que Jesus foi cuidadoso em relação a um lugar. Você está viendo que aún Jesús fue cuidadoso en relación al lugar. Ele esteve em vários lugares. Él estuvo en muchos lugares. Ele era muito simples. Él era muy sencillo. Mas em alguns momentos ele queria um lugar específico. Mas en algunos momentos él quería un lugar específico. Por isso que às vezes ele está em Betânia. Por eso es que a veces está en Betania. Às vezes ele está no Getsemane. A veces está en Getsemaní. E às vezes está em outros lugares. Y a veces está en otros lugares. Mas ele quis um lugar mobiliado para uma ocasião especial. Mas él quiso un lugar preparado para una ocasión especial. Agora Paulo também quis um lugar. Pablo también quiso un E lugar. ele separou os discípulos nessa escola de um tirano. Y Pablo separó a los discípulos en la escuela de este tirano. Não podia ter distrações. Un lugar para no tener distracciones. É bom ter uma boa acústica, Un lugar de buena acústica. que as pessoas estejam acomodadas, Que las personas estén cómodas. porque precisamos ouvir a palavra de Deus. Que necesitamos escuchar la palabra. Vocês estão me entendendo? Ustedes me están entendiendo. Se você ler um pouco da história da igreja, Si usted lee un poco la historia de la iglesia, você vai encontrar, por exemplo, o século XVIII. usted, por ejemplo, va a encontrar en el siglo XVIII, Tivemos dois homens com o ministério da palavra, encontramos a dos grandes hombres con el ministerio de la George palabra, Whitefield e John Wesley. George Whitefield y John Wesley. Eles estavam na Inglaterra naquele tempo. Ellos estaban en Inglaterra en ese tiempo. Havia a igreja oficial que pregava dentro dos templos. Había una iglesia oficial que predicaba dentro de los A templos. igreja estava vinculada com o Estado. La iglesia estaba unida al Estado. Esses homens começaram a pregar a palavra. Y ellos comenzaron a predicar la E palabra. eles foram perseguidos. Y ellos fueron perseguidos. Então eles foram pregar num lugar público, Entonces ellos fueron a predicar a lugares públicos. mesmo em praças públicas. Aún en lugares, en plazas públicas. Mas chegou um período que começou a crescer tanto o número dos ouvintes, Mas llegó un momento que creció tanto el número de los oyentes que eles procuraram lugares que tinham melhor acústica, que ellos buscaban un lugar que tuviera mejor acústica. que o vento não levasse tanto a palavra. Que el viento no se llevara tanto la palabra. Irmãos, eles falavam para milhares de pessoas, Hermanos, estamos hablando que ellos hablaban para miles de personas, sem microfone. sin micrófono. Mas eles procuravam um lugar específico. Mas ellos procuraban lugares específicos. Todos vocês já ouviram falar do Charles Spurgeon. Todos ustedes ya oyeron hablar de Charles Spurgeon. Dizem que ele tinha a boca de ouro. Dicen que él tenía una boca de oro. Ele falava para milhares de pessoas. Él hablaba para miles de personas. Mas o segredo dele não era apenas a sua voz. El secreto de él no era apenas su voz. Ele procurava um lugar específico. Él apartaba lugares específicos. Chegou um período quando o ministério dele cresceu tanto, Llegó un momento donde el ministerio de él creció tanto que eles construíram um lugar muito grande. que ellos construyeron un lugar muy grande. Ali se congregavam milhares de pessoas. Ahí llegaron a congregarse miles de personas. Claro, eles sabiam que aquilo não era a casa de Deus. Claro, ellos sabían que eso no era la casa de Dios. Mas eles não se preocupavam com esse aspecto do que as pessoas vão falar. Es más, ellos no se preocupaban con aquello de lo que las personas fueran a hablar. Eles se preocupavam com uma coisa: Ellos se preocupaban por una cosa. como vamos poder cooperar para a palavra de Deus crescer? ¿Cómo podemos cooperar para que la palabra de Dios crezca? Então, se você olhar um pouco da história da igreja, Entonces, si usted mira atrás un poco la historia de la iglesia, nós encontramos homens se dedicando totalmente ao ministério da palavra. encontramos hombres dedicándose totalmente al ministerio de la E agora eles procuraram meios de como essa palavra se multiplicar. Y estos hombres siempre buscaron medios para que esta palabra se multiplicara. Depois eles passaram a treinar pessoas. Después ellos pasaron a entrenar personas. Todos nós já ouvimos falar de Watchman Nee. Todos ya hemos oído hablar de Watchman Nee. Mas antes dele ser preso, Mas era antes de ser lá em encarcelado, 1948, antes de 1948, ele começou a construir grandes lugares. él comenzó a construir unos lugares grandes No Monte Culin, en el Monte Cool para treinar novos ministros para o ministério da palavra. para entrenar obreros para el ministerio de la palabra. Ele gastou muito tempo treinando essas pessoas. Y gastó mucho tiempo entrenando estas personas. Como você deve ler as escrituras. Cómo usted debe leer las escrituras. Como você deve meditar nelas. Cómo usted debe meditar en ellas. Como devemos extrair os assuntos essenciais das escrituras. Cómo extraer los asuntos esenciales de las escrituras. Agora, como ser treinado para falar. Cómo usted puede ser preparado para hablar. E como treinar outros. Y cómo entrenar a otros. Segundo a história, o Watchman Nee teve mais de 2.000 obreiros com ele.
Según la historia, Watchman tuvo más de 2.000 obreros con él. E levou mais de 100.000 pessoas ao Senhor. Llevó más de 100.000 personas al As igrejas se multiplicavam de forma extraordinária. Las iglesias se multiplicaron de manera extraordinaria. Em que se baseou o ¿Y Watchman Nee? en qué se basó Watchman Nee? No ministério da Palavra de El Deus. ministerio de la palabra de Dios. Ele tem um livro chamado O Ministério da Palavra de Él Deus. tiene un libro llamado El ministerio de la palabra de Dios. Christian Shen, que creu no Senhor com 14 anos. Christian Chen, que se convirtió al Señor a los 14 años. Um dia ele estava no aeroporto esperando a chegada de T. Austin Sparks. Un día él estaba en el aeropuerto esperando a Austin Sparks. Austin Sparks veio da Europa visitar o Watchman Nee e os irmãos na China. Austin Sparks venía de Europa para visitar a los hermanos de la China. E o Christian disse que ele era apenas um garoto. Christian dice que apenas era un jovencito, un niño. Dentro do aeroporto haviam cerca de 1.500 irmãos Dentro del aeropuerto había cerca de 1.500 hermanos para receber T. Austin Sparks. para recibir a Austin Sparks. Era como se ele estivesse recebendo o Senhor. Era como si estuvieran recibiendo al Señor. Mas por que tanta honra? Pero ¿por qué tanta honra? Não era uma questão de idolatria. No era una cuestión de idolatría. É porque eles sabiam da riqueza do ministério da Palavra de Deus de T. Austin Sparks. Es porque ellos sabían la riqueza del ministerio de la palabra de Austin Sparks. Eles sabiam que o desequilíbrio na obra de Deus na China era a falta de um obreiro como T. Austin Sparks. Él sabía que los desequilibrios de la obra en China podían ser suplidos por un obrero como Austin Sparks. Segundo Christian Shen, Austin Sparks foi dos 2 maiores profetas do século XX. Según Christian Chen, Austin Sparks fue uno de los dos más grandes profetas del siglo O XX. outro foi a W. Tozer. El otro fue A.W. O Tozer. ministério desses irmãos impactaram o mundo inteiro. El ministerio de estos hermanos impactó el mundo entero. Eram pessoas muito simples. Eran personas muy sencillas. Se você ouvir a voz do irmão Sparks, Si usted escucha la voz de los mensajes, parece de um Austin Sparks, velhinho falando com muita dificuldade. parece un anciano hablando con mucha dificultad. Mas a unção que está sobre ele, Más la unción que estuvo a sobre él, profundidade da palavra de Deus, la profundidad de la palabra a de Dios, singularidade do seu chamamento, la singularidad de su llamado, é algo que raramente se viu em 2000 anos de história da igreja. es algo que raramente se vio en 2000 años de historia de la iglesia. Mas infelizmente Sparks chegou a um período que estava sozinho, Mas infelizmente llegó un momento de su vida que llegó a estar solo, porque as pessoas não entendiam o ministério dele. porque las personas no entendieron el ministerio de Um él. dia ele foi cortado da comunhão da igreja. Un día fue el cortado de la comunión de la iglesia. Ele ficou até sem ter aonde morar. Y quedó aún sin tener un lugar donde vivir. Uma irmã que possuía bens arrumou um lugar para ele. Una hermana que poseía algunos bienes preparó un lugar para él. Então ele desenvolveu seu ministério ali por 40 anos. Entonces ahí desarrolló su ministerio por 40 años. Depois que ele morreu, Después que él murió, descobriram embaixo da cama que ele vivia, descubrieron que debajo de la cama donde él vivía, a sua filha havia cuidado de muitas gravações dele. su hija había guardado muchas Muchas grabaciones de él. Ela se casou com um outro irmão que também foi influenciado pelo Sparks, Ella se casó también con otro hermano que fue influenciado por Sparks, chamado Angus Skinner. llamado Angus King. E eles descobriram um grande tesouro. Y ellos descubrieron grandes tesoros. Então eles agora começaram a transcrever essas mensagens. Y ellos comenzaron a transcribir todos estos mensajes. E essas mensagens se transformaram em livros. Todos estos mensajes se volvieron en libros. E hoje essas mensagens chegaram no mundo inteiro. Y hoy esos mensajes han llegado al mundo entero. O Sparks era o editor de uma revista Spar era el editor de una revista e ele produziu sempre pequenos artigos ali. y ellos siempre estaban produciendo pequeños artículos. Era a revista Um Testemunho e Uma Testemunha. Era la revista El Testimonio y un Testigo. Irmãos, quão rico era o ministério desses homens. Hermanos, cuán rico era el ministerio de estos hombres. Mas infelizmente ele morreu abandonado. Mas infelizmente él murió abandonado. O que ele estava falando e fazendo era algo para 100 anos depois dele. Lo que él estaba hablando y enseñando llegaría a ser algo para 100 años después. Porque as pessoas não compreendem o que é o ministério da palavra. Las personas de su época no comprendieron lo que era el ministerio de la palabra. Christian Shen também falou que às vezes demora cerca de 100 anos para Deus levantar um homem da palavra. Christian Chen decía que a veces demoran 100 años para que Dios levante un hombre de la palabra. Homens que vão marcar a história do povo de Deus. Hombres que van a marcar la historia del pueblo de Dios. Por isso que precisamos considerar essas coisas.
Por eso es que necesitamos considerar estas cosas. Para sermos um povo a quem Deus possa também levantar e confiar responsabilidade. Para ser un pueblo que Dios pueda levantar y darle responsabilidad. Se é que queremos que a obra de Deus prospere. Si es que queremos que la obra de Dios prospere. Paulo separou esses discípulos na escola de um tirano. Pablo separó a sus discípulos en la escuela de tirano. E agora ele demora anos ali falando a palavra de Y Deus. ahora él se demora algunos años allí hablando la palabra de Dios. Quando ele fala aos presbíteros de Éfeso, Cuando él le habla a los ancianos de Éfeso, lá em Atos capítulo 20, allá en Hechos capítulo 20, ele vai dizer que nunca deixou de falar todo o conselho de Deus. él va a decir que él nunca dejó de hablar todo el consejo de la Pregou palabra de e Dios, ensinou com lágrimas, que predicó y enseñó con lágrimas, advertindo todos eles. advirtiéndolos a todos ellos. Você está vendo o grande peso desse homem? Se está viendo el gran peso que tenía este hombre, De maneira que agora está dizendo que toda a Ásia ouviu a palavra do Senhor. de manera que él llega a decir que toda Asia oyó la palabra de Dios. Então esses discípulos cooperavam com Paulo. Entonces estos discípulos llegaron a ser cooperadores de Pablo. No versículo 20 do capítulo 19. En el versículo 20 del capítulo 19. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Então você vê que a palavra de Deus crescia, Entonces usted ve que la palabra del Señor crecía e se multiplicava, y se multiplicaba. e aqui diz que crescia e prevalecia poderosamente. Y aquí dice que crecía y prevalecía poderosamente. Está se cumprindo o que Jesus falou. Está cumpliéndose lo que Jesús habló. Eu vou edificar minha igreja, Yo voy a edificar mi e iglesia. as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra Mas ellas. quando que as portas do Hades não prevalecem? Mas ¿cuándo es que las puertas del Hades no prevalecen? Quando temos ministério da palavra de Deus. Cuando tenemos ministerios de la palabra. Quando toda a igreja se envolve com o ministério da palavra. Cuando toda la iglesia se envuelve con el ministerio de la Agora nos levantamos para pregar o Evangelho, Ahora nos levantamos para predicar el Evangelio, para ajudar os mais novos na fé. para ayudar a los más nuevos en la fe. É a palavra de Deus que faz com que a obra de Deus se multiplique. Es la palabra de Dios la que hace que la obra de Dios se multiplique. Você se lembra que um dia o Senhor entregou as chaves do reino para Pedro. Ustedes recuerdan que un día el Señor entregó las llaves del reino para Pedro, E na Bíblia as chaves fala de autoridade. y en la Biblia llaves habla de autoridad. Agora, se a obra de Deus vai prosperar, depende se Pedro vai usar as chaves. Ahora, si la obra de Dios va a prosperar, depende si Pedro sabe usar las llaves. Então um dia O usa Pedro las se llaves. levantou de pé em Atos 2 Entonces un día Pedro se levantó de pie ahí en e Hechos usou a 2, chave para os judeus pela primeira vez. usó las llaves en Pentecostés para abrir a los judíos. Ele pregou a palavra. Y él predicó la palabra. Quantas pessoas vieram a crer no Senhor aquele dia? ¿Cuántas personas vinieron a creer ese día? Cerca de Cerca de 3.000 almas. 3.000 almas. Uma pregação, Una predicación. 3.000 almas vieram a Cristo. 3.000 almas vinieron a Cristo. Hoje precisamos pregar 3.000 sermões às vezes, Hoy necesitamos hacer predicar 3.000 mensajes para ver se uma alma vem a Cristo. para ver si una persona viene a Cristo. Às vezes passamos 20, 30 anos, somos os mesmos A irmãos. veces pasamos 20, 30 años y somos los mismos. Algo está errado. Algo está equivocado. Não deveríamos ficar tranquilo com isso. No deberíamos estar tranquilos. Devemos descobrir as chaves. Debemos buscar las llaves. Você, para entrar nessa casa, alguém teve que abrir a chave, a Usted porta para com a entrar en chave. esta casa, alguien tuvo que abrirle con las llaves. Para a obra de Deus avançar, também precisamos da chave. Para la obra de Dios avanzar también necesitamos las llaves. E a chave é a palavra de Deus. Y la llave es la palabra de Dios. Quando o Senhor quis salvar os gentios, Cuando el Señor quiso salvar a los gentiles, como Ele entregou as chaves do reino na mão de Pedro. como Él entregó las llaves de los gentiles en las manos de Pedro. Agora Ele tem que cutucar Pedro novamente. Ahora Pedro tuvo que tocar nuevamente. Então Pedro está na casa de Cornélio, curtidor, Entonces, Pedro perdão, está en- Simão, curtidor, entonces está Pedro en la casa de Simón el e o curtidor, Senhor deu uma visão estranha para Pedro. y el Señor le dio una visión extraña a Pedro. Mata e come. Mata y come. Não, Senhor. No, Señor. Agora só tem um problema, Ahora el Señor tiene un problema, porque Ele quer salvar os gentios, porque Él quiere salvar a los gentiles, mas deu a chave para Pedro. mas dio las llaves a Pedro. E Pedro está falando não. Y Pedro está diciéndole no. Por 3 vezes isso está acontecendo. Por 3 veces eso sucedió. Ele reconhece que Jesus é o Senhor Él reconoce que Jesús es el e Señor Ele é um servo, y Él su siervo. mas Ele fala não. Mas Él dice que no. Naquela hora Ele está sendo o Senhor. Mas aquella hora Él está diciéndole no, Señor.
Ele está sendo o Senhor, Ah, él se está volviendo el Señor, porque ele está tomando a decisão. porque él está tomando su decisión. Vocês estão entendendo? Ustedes me están O entendiendo. Senhor tem um problema agora, A veces el Señor tiene un problema, porque na obra da criação Deus fez sozinho, porque en la obra de la creación Dios lo hizo solo, mas a obra espiritual Ele chamou Pedro e chamou você e a mim. pero en la obra espiritual llamó a Pedro, y lo llamó a usted y me llamó a mí. Agora Ele tem que falar: Pedro, está vindo uns homens aí te procurar. Ahora el Señor está diciendo, Pedro, están viniendo unos hombres a buscar. Vai sem falar nada, Vaya sin hablar fica nada. quieto, Quédese quieto, porque Pedro está com a chave. porque Pedro está Ele está com a chave. con las llaves. O Senhor está agora numa batalha com Pedro, Ahora el Señor está con una batalla con Pedro, porque Pedro era muito subjetivo. porque Pedro era muy subjetivo. Eu nunca comi coisa comum ou imunda, Nunca comí cosa común o inmunda. mas a visão era estranha, Mas la visión era extraña, mas a voz era do Senhor. pero la voz era del Señor. Pedro tinha que ficar com a voz Pedro tenía que quedar con la voz e deixar a visão de lado. y dejar la visión de lado. Mas não, ele ficou preso à visão. Mas él no, él quedó preso con la visión. Eu não concordo com isso. Yo no concuerdo con eso. É muito estranha essa forma nova agora. Es muy extraño ahora esta forma nueva. Então, não, Senhor. Entonces no, Señor. Às vezes nós somos assim. A veces nosotros somos así. A obra de Deus não avança, La obra de Dios no avanza porque nós somos cabeçudo. porque nosotros somos cabezones. Não, Senhor. No, Señor. Eu não concordo com isso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Mas quem falou que você tem que estar de acordo? Mas ¿quién habló que usted tiene que estar de acuerdo? Quem falou que a sua opinião é importante? ¿Quién habló que su opinión O importa? Senhor só quer que a gente siga Ele. El Señor solo quiere que las personas le sigan a él. Pedro não entendeu aquela visão. Pedro no entendió aquella visión. Mas sabe o que aconteceu? Mas ¿sabe qué sucedió? Quando ele foi sem entender, Mas sí, cuando él obedeció sin entender, enquanto ele estava pregando, en cuanto él estaba o predicando, Espírito Santo caiu sobre os gentios lá na casa de Cornélio. el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles en la casa Ah, de agora Cornelio. ele entendeu. Ahora le entendió. Pedro nem sequer tinha acabado de pregar. Pedro ni siquiera había acabado de predicar. Deus interrompeu a sua pregação. Dios interrumpió su predicación. Agora Pedro faz uma pergunta: Ahora Pedro hace una pregunta. poderemos nós impedir a água do batismo a estes que, como nós, recebeu o dom do Espírito Santo? ¿Podemos impedir nosotros el agua a estos a quienes se les ha dado el don del Espíritu Santo? Então, quando ele obedeceu sem entender, Entonces cuando él obedeció sin entender, ele entendeu. él entendió. Por isso que às vezes não entendemos tantas coisas. Por eso es que a veces no entendemos tantas cosas. Porque nós achamos que Deus é obrigado a nos explicar tudo. Que pensamos que Dios está obligado a explicarnos todo. Mas Ele é o Senhor. Mas Él es el Señor. Precisamos aprender a obedecer o Senhor. Necesitamos aprender a obedecer al Señor. Se o Senhor chamou você para cooperar, Si el Señor lo llamó a usted a cooperar, não seja um empecilho para a obra de Deus. no sea un impedimento para la obra. Que Deus nos livre de sermos pessoas sistemáticas. Que Dios nos libre de ser personas sistemáticas. Nós temos mania de ser muito críticos. Nosotros tenemos la manía de ser muy críticos. Tudo a gente quer razoar e ter peleja ou demandas entre nós. Todas las personas quieren razonar y tener peleas y demandas entre nosotros. E por isso a obra de Deus está tão complicada hoje. Por eso la obra de Dios es tan complicada hoy. Mas aqui nós vemos a obra de Deus prosperando. Mas aquí vemos la obra de Dios prosperar. Porque esses homens não se distraíram. Porque estos hombres no se distrajeron. Você lembra da igreja em Antioquia? ¿Ustedes recuerdan la iglesia de Antioquía? Quando Saulo perseguiu os irmãos em Jerusalém, Cuando Pablo persiguió a los hermanos en Jerusalén, todos foram espalhados, todos fueron com exceção esparcidos, dos apóstolos. con excepción de los apóstoles. Pessoas simples chegaram até Antioquia. Personas muy sencillas llegaron hasta Antioquía. Mas aqueles cristãos que vinham dos judeus Mas aquellos cristianos que venían de los judíos não queriam pregar a palavra. no querían predicar la palabra. Você imagina isso? ¿Usted puede pensar eso? O Senhor falou: vão por todo mundo e prega o El evangelho. Señor habló, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Mas eles chegaram em Antioquia e não queriam pregar o Entonces evangelho. ellos llegaron a Antioquía y no querían predicar el evangelio. Tá vendo como é que nós somos uma raça difícil? Está viendo cómo nosotros somos una raza difícil. Aí o que aconteceu? Ahí qué sucedió. A obra de Deus ficou impedida. Ahí la obra de Dios fue impedida. Deus levantou alguns cristãos que vinham dos gentios. Dios levantó a algunos cristianos de los griegos, Pessoas muito simples. personas muy sencillas. E eles começaram a anunciar o Senhor. Ellos comenzaron a predicar al Señor. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe qué A sucedió? mão do Senhor veio sobre eles. La mano del Señor estaba sobre ellos E as pessoas creram no Evangelho. y las personas creyeron en el Nós evangelio. estamos em Atos 11:25. Nosotros estamos en Hechos 11:25.
Várias pessoas creram. Varias personas creyeron. Mas se dependesse dos cristãos mais velhos, Mas si hubiera dependido de los cristianos más a viejos, obra de Deus em Antioquia não ia acontecer. la obra de Dios no hubiera comenzado en Antioquía. Ah, desculpa meus irmãos mais velhos. Ay, mis hermanos mayores, me disculpen. Às vezes o maior impedimento à obra de Deus são os mais velhos. A veces el mayor impedimento en la obra de Dios son los más viejos. Quase sempre os problemas estão com a liderança. Casi siempre los problemas están con los líderes. Não estão com os irmãos mais novos. No están con los hermanos más Eles nuevos. amam o Senhor. Ellos aman al Eles Señor. querem servir. Ellos quieren Eles servir. não querem ficar discutindo os problemas do passado. Ellos no quieren quedarse discutiendo los Eles nem problemas del sequer pasado. sabem direito dos problemas. Ni siquiera conocen los problemas. Como podemos servir o Senhor? ¿Cómo podemos servir al Señor? Bom, a igreja em Jerusalém soube que a palavra de Deus chegou em Antioquia. La iglesia de Jerusalén supo que la palabra de Dios llegó a Antioquía. Aí enviaram alguém para Antioquia. Ahí enviaron a alguien a Antioquía. Quem que eles enviaram? Você lembra? ¿Quién enviaron? ¿Ustedes recuerdan? Enviaram Barnabé. Enviaron a Bernabé. Você lembra qual era o apelido de Barnabé? ¿Usted sabe cuál era el apellido o el sobrenombre de Bernabé? Filho da consolação. Hijo de consolación. Quando Deus começa algo novo no lugar, Cuando Dios comienza algo nuevo en un lugar, Ele não enviou os filhos do trovão. Él no envió a los hijos del trueno. Você se lembra que o Senhor chamou João e Tiago de filhos de trovão? ¿Se recuerda que el Señor le habló a Juan y a Santiago, hijos del trueno? Às vezes nós somos como filhos do trovão. A veces somos como hijos del trueno. Quer que nós venhamos descer fogo do céu e fazer um churrasco desses samaritanos? ¿Quiere el Señor que hagamos descender fuego del cielo y hagamos un asado con estos samaritanos? Eles viram problemas nas pessoas. Ellos vieron problemas en las Mas o personas. Senhor falou, vocês não sabem de que espírito vocês são. Pero el Señor les dijo, ustedes no saben de qué espíritu son. Precisamos de irmãos e irmãs como Barnabé. Necesitamos de hermanos y hermanas como Bernabé. Quando Barnabé chegou em Antioquia, Cuando Bernabé llegó a Antioquía, ele viu a graça de Deus. él vio la gracia de Dios. Porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. Porque era un hombre lleno del Espíritu Um homem Santo. do bem. Un hombre de bien. Muita gente se uniu ao Senhor. Muchas personas se unieron al Señor. Não, Barnabé não fez com que as pessoas se unissem a ele. Bernabé no hizo que las personas se unieran a él. Esse é um problema do nosso tempo. Ese es un problema de nuestro tiempo. As pessoas se unem aos homens. Las personas se unen a los hombres. E se algum homem passa a ter problema, Y si alguno de los hombres pasa a tener problemas, agora se torna o problema da igreja. entonces se vuelve el problema de la iglesia. Temos que deixar isso de lado. Debemos dejar eso de lado. Amamos todos os servos de Deus. Amamos a todos los Temos siervos que de Dios. respeitá-los e abraçá-los. Respetarlos y abrazarlos. Mas precisamos nos unir com o Senhor. Mas necesitamos es unirnos al Não Señor. podemos permitir que os problemas dos obreiros se tornem os nossos problemas. No podemos permitir que los problemas de los obreros se vuelvan nuestros problemas. Quando Barnabé começou a trabalhar ali, Cuando Bernabé comenzó a trabajar allí, ele descobriu algo. él se dio cuenta de algo. Eu não posso fazer isso sozinho. Yo no puedo hacer este trabajo Tem solo. muito trabalho. Hay mucho trabajo. Então ele foi buscar alguém. Entonces él fue a buscar a alguien. Você lembra quem foi? ¿Ustedes recuerdan quién fue? Ele foi atrás de Saulo de Tarso. Él fue atrás Pablo de Tarso. Mas o que tinha Saulo de tão especial? ¿Qué tenía Saulo, Pablo tan especial? O ministério da palavra de El Deus. ministerio de la palabra. Quando ele achou Saulo, ele leva ele para Antioquia. Cuando él encuentra a Pablo, lo lleva para Antioquía. E diz Lucas, relatando o capítulo 11 de Atos, Y dice Lucas, relatando el capítulo 11 de que él, durante todo o ano inteiro que durante todo el año entero, eles ministraram a palavra de Deus ellos àquelas pessoas. sirvieron con la palabra de Dios a aquella E agora em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos. Entonces, en Antioquía, por primera vez, los discípulos son llamados A cristianos. obra de Deus prosperou ali. La obra de Dios Amén. prosperó allí. Oh, irmãos, que nesses dias que nós estamos vivendo, Oh, mis hermanos, que en estos días que estamos viviendo, possamos considerar a seriedade da palavra de Deus podamos considerar la seriedad de la palabra de Dios e a necessidade de nos voltarmos ao ministério da palavra. y la necesidad de volvernos al ministerio de la Nós somos palabra. pessoas tão fracos e tão pequenas, Nosotros somos personas tan débiles y tan pequeñas, mas Deus gosta disso. mas Dios se agrada de eso. Ele chama as coisas que não são, Él llama las cosas que no as son, coisas fracas e loucas desse mundo, las cosas débiles y locas de este para mundo, confundir aquelas que são, para confundir aquellas que son, para que toda a glória pertença ao Senhor. para que la gloria le pertenezca al Señor. Nós podemos cooperar com a obra de Deus. Nosotros podemos cooperar con la obra de Dios. Antes de Watchman Nee, Antes de Watchman Nee, existia uma irmã chamada Margaret Barber.
Existía una mujer llamada Margaret Barber. Era uma pessoa tão simples. Era una mujer tan simple. Foi uma missionária enviada da Europa para lá. Una mujer misionera enviada de Europa para China. Ela não ganhou muitas almas para Deus, Ella no ganó muchas almas não para fez Dios. tantas coisas. Ella no hizo tantas E cosas. uma vez quiseram cortar a contribuição dela na China. Y una vez le cortaron sus contribuciones, sus Ela voltou ayudas en para a China. Europa, Ella volvió a Europa teve comunhão com Hudson Taylor. y tuvo comunión con Hudson Taylor. Ela sabia que tinha que voltar, Ella sabía que tenía que volver, mas cortaram a provisão dela. mas no había quien la Então sustentara. ela aprendeu com esse homem de Deus. Entonces ella aprendió de este Que se hombre o Senhor quer que você trabalhe para Ele, que si el Señor quiere que usted trabaje você para tem él, que depender totalmente de Deus. usted tiene que depender totalmente de Então él. ela volta para a China. Entonces ella vuelve para China. Depois de um tempo, ela começou a trabalhar com cerca de 60 jovens. Y después de un tiempo ella comenzó a trabajar con 60 jóvenes. Só sobraram 6. Solo quedaron a los últimos 6. E dos 6, o Atmani deu fruto. Y de esos 6 el único que dio fruto fue Watchman. Ele foi considerado o apóstolo da China. Fue considerado un apóstol en China. Toda aquela grande obra do Atmani Toda aquella gran obra de Watchman nasceu pela iniciativa de Margaret Barber. nació por la iniciativa del trabajo de Ela era só uma irmã, Ella era solo una hermana, mas uma irmã que amou o Senhor. más una hermana que amó al Señor. Por isso eu estou falando para vocês. Por eso estoy hablándoles a ustedes. Pode ser que nós não tenhamos um chamado para ser grandes homens e grandes mulheres, Puede ser que nosotros no tengamos un llamado para ser grandes hombres o grandes mujeres. mas temos um chamado para cooperarmos com a obra de Deus de alguma forma. Más tenemos un llamado para cooperar con la obra de Dios de alguna A manera. obra de Deus surgiu assim em muitos lugares. La obra de Dios surgió así en muchos lugares. Pessoas simples começaram a orar. Personas sencillas comenzaron a orar. Não se contentaram com as coisas como estavam. No se contentaron con las cosas como estaban. Elas foram como aquela manjedoura. Ellas fueron como aquella, Quando Jesus nasceu, não havia lugar para Maria colocar a criança. como aquel pesebre donde Jesús nació. Estava todo mundo envolvido com seus trabalhos e ocupações religiosas. Estaba todo el mundo ocupado con sus trabajos, sus ocupaciones. Maria encontrou aquele lugar muito simples. María encontró un lugar muy simple, Mas ali o Filho de Deus foi colocado. mas ahí el Hijo de Dios fue colocado. Deus está procurando nem que seja um lugar muito simples, Entonces está buscando aunque sea un lugar muy simple, mas é um lugar onde a palavra de Deus possa ser valorizada. mas un lugar donde la palabra de Dios sea valorada E através daí ela possa se multiplicar. y a través de ella pueda multiplicar. Hoje nós vamos ficar por aqui, Nos vamos a quedar por aquí. mas eu espero que você tenha sido despertado, Mas yo espero que usted sea despertado, que o Senhor está chamando você, que el Señor lo está llamando a usted, está chamando a todos nós, está llamando a todos nosotros para nesses dias cooperarmos com Ele. para que en estos días podamos cooperar. Poderemos começar orando Podemos comenzar a orar e pedir que Ele possa nos dirigir. pedir que pueda dirigir. Senhor, se o Senhor ainda me der alguns dias ou anos de vida, Señor, si tú me das algunos días o años de vida, não permita que eu seja uma pessoa comum. no permita que yo sea una persona común. Não permita que eu viva de qualquer maneira. No permita que yo viva de cualquier manera. Quero ser um colaborador, uma colaboradora sua. Quiero ser un colaborador y una colaboradora. Quero produzir frutos para Ti. Quiero producir frutos para ti. E o Senhor encontre caminho no nosso coração. Que el Señor encuentre camino en nuestro corazón. Pai Celestial, nós entregamos Tua palavra nas Tuas mãos. Padre Celestial, nosotros entregamos esta palabra en ti. Nós sabemos que o Senhor tem trabalhado com os irmãos e irmãs aqui há tantos anos. Nosotros sabemos que tú has trabajado con los hermanos y con las hermanas hace muchos años. Nós te agradecemos por isso. Nosotros te agradecemos por eso. Mas nós cremos que o Senhor quer avançar. Mas nosotros creemos que tú quieres avanzar. Por isso, nos ajude que a Sua palavra encontre caminho entre nós. Eso, ayúdanos para que tu palabra encuentre camino entre nosotros. Continue falando mais profundamente ao nosso coração. Continúe hablando profundamente a nuestro corazón. Nos ajude, Senhor, Nos ayudes. para a Tua glória em nome de Jesus Para Cristo. tu gloria en el nombre de Jesús. Amém.